bendito que semeia livros e livros a mão cheia e o povo faz pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E com esse trecho de um poema de Castro Alves, nós iniciamos hoje o Café com Poesia. Com imenso prazer, aqui a gente recebe a professora, escritora, estudiosa, Estela, minha querida amiga Estela Barros, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda por todo o trabalho que ela faz, que ela representa, e também como educadora, como professora, como estudiosa das letras, da linguística. Professora, muito bem-vinda aqui ao nosso programa Café com Poesia. É um prazer, satisfação enorme recebê-la. Prazer meu, imenso, Chico, porque é um outro espaço onde a gente divide a conversa. Mas é sempre um grande prazer estar com você, trocar ideias com você. Então, estou aqui assim para a gente conversar, você me dizer o que gostaria que eu colocasse. Muito bonita a sua poesia e sua... Porque a partir do momento que a gente se apropria de um poema, ele é nosso, os sentidos são nossos. Então, eu percebendo aí sua entonação, ao dizer esses versos, eu dizia, realmente, o papel do poeta é muito importante. Porque quem diz a poesia já consegue anunciá-la com sentidos outros, né? Exatamente. E diz a professora Estela com muita propriedade, porque é uma pessoa que estuda profundamente a linguística, né? E a análise do discurso, e uma pessoa muito capaz. Professora, como é que iniciou assim o seu fascínio pelas letras? Eu acho que eu posso dizer assim, diante de tantas situações difíceis, dizer que você se sente privilegiada pela família onde você nasceu, realmente traz felicidade e eu gostaria que muita gente pudesse dizer o mesmo. Sei que muitas outras dizem, muitas outras pessoas, mas eu sou filha de uma mãe professora. Na época, ela era chamada de normalista. Meu pai era um homem que era do IBGE, agente do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, de um lado, eu tinha minha mãe com o lado pragmático da mãe de família numerosa, mas, ao mesmo tempo, da professora cuidadosa, olhando as nossas caligrafias, os nossos livros, cuidando das nossas leituras. E o meu pai com uma velha estante de corredor, fascinando a gente com aquele folhear de páginas. Acho que existem duas lembranças muito fortes assim que me trazem o meu pai especificamente. Eu falo aqui, um chinelo que se arrastava pelos corredores da nossa casa, tanto em Penedo como aqui em Maceió. Em Água Branca eu era muito pequena, foi onde eu nasci. Não tenho grandes lembranças dessa vida de leitora começando. Tenho lembrança de eu haver declamado poesias na casa paroquial. Mas eu volto a responder mais exatamente a sua pergunta. Então, o meu pai estimulava a gente, mostrando, ele era apaixonado por geografia. Claro, trabalhava com recenseamento, com pesquisas nas cidades de Piaçabuçu, Igreja Nova, Penedo, Porto Real do Colégio. E ele mostrava para a gente como era o trajeto, as pessoas que ele encontrava. Então, nós viajávamos não apenas nas revistas, nos livros e nos jornais que ele trazia para casa, mas nas histórias que ele contava. Assim como também o encantamento de uma mãe professora, que foi professora também de alguns filhos, foi diretora de grupo escolar. Então, nossa casa foi uma casa assim, onde os livros realmente faziam parte da mobília. E depois fez o curso primário e ginasial onde? Em Água Branca eu estudei apenas a escola maternal, em Penedo, no grupo escolar Gabino Besouro, grupo escolar Gabino Besouro. Estou quase falando como Portugal, né? Besouro. Fiz até a 3ª série, primária na época, e na 4ª série eu fui para o Colégio Imaculada Conceição, onde concluí meus estudos, chegando a concluir o pedagógico lá e vindo para Maceió
fazer vestibular de letras. Por incrível que pareça, sou professora de francês, mas minha formação é licenciatura em letras, português e inglês. Mas eu tive uma empatia extraordinária com a língua francesa. Isso vem de uma história anterior, porque eu era levada a decorar poemas, fábulas de La Fontaine, como Le Corbeau e Le Renard, pelas freiras, para declamar quando vinha algum padre, alguma freira, algum visitante. Me chamavam para declamar. E acho que esse ato que se repetia talvez tenha ficado tão marcado em mim que mesmo estudando inglês, eu realmente me dediquei, fui para a Aliança Francesa, tanto que eu voltei para a universidade após concluir a minha habilitação em inglês e me habilitei também em francês, já tendo cursado como matéria optativa. A senhora também passou um período, foi Na França, foi em Paris? Não, eu morei em Toulouse. Toulouse. Em Paris eu passei 3 meses, mas naqueles cursos de férias. A minha experiência maior foi realmente de 15 meses em Toulouse, fazendo hoje tem um outro nome, seria um master, né? Em linguística aplicada. E é realmente, acho que um dos caminhos que me fez trabalhar com a linguagem, trabalhar com as linguagens, com os sentidos, que me levou até a análise do discurso. Realmente, eu sei que é um nome de um livro de uma convidada para a Bienal, da Paula Pimenta, Apaixonada por Palavras. Eu diria diferente, eu sou apaixonada pelos ecos das palavras. E depois também eu acho que foi a Suíça, não foi a Suíça? Eu estive também mais um mês na Suíça, na Universidade de Santa Clara, em Fribourg. Eu fui convidada para participar de um encontro de práticas interculturais e, coincidentemente, esse encontro vai ter no Brasil, esse ano, em abril, na Universidade Federal de Pernambuco, uma outra edição, e eu fui convidada também para fazer parte desse evento em Recife. Eu vou ter a grata satisfação de um de nossos convidados para a Bienal. Falo de Bienal porque você sabe que eu sou professora da UFAL, estou à frente da organização da 7ª Bienal. E um antropólogo que vem agora para a Bienal, do qual nós já traduzimos um livro que foi lançado no mês de agosto, no encontro de antropólogos, o Reabane, na UNIT, mas que reuniu universidades públicas e privadas do Brasil todo, encontros etnográficos. E agora a gente está lançando é um tema muito pertinente sobre migrações, descentramento, fronteiras. É até um livro que dói. A gente está fazendo a revisão para ele ir para o forno, entre aspas, mas é até um livro que dói bastante, porque a gente sente que mais do que as palavras que a gente tem traduzido, somos o Bruno César Cavalcante, a Raquel Rocha, que ainda é vice-reitora, atual vice-reitora da UFAL, e eu. Nós traduzimos em conjunto, já estamos no 5º livro, e é uma política que iniciou na gestão anterior. Eu dei continuidade e que me traz muita satisfação, porque realmente você traduzir sentidos dentro da sua própria língua já é difícil. Você tentar explicar para um estrangeiro, ou mesmo para um brasileiro, que manutenção e continuidade podem ser usadas, são palavras que podem ser usadas no mesmo contexto, mas que podem ter grandes diferenças dependendo do uso, já é difícil na nossa língua. Imagine a gente ir buscar a uma espécie do que uma escritora francesa, Colette, definia como guludice, guludice de palavras. Quanto mais a gente vai buscando, vai tentando, mais a gente vai querendo se aproximar mais e mais e mais. É como um voo, a gente nunca chega. Tanto o Bruno como a Raquel e a professora Estela, os 3 passaram um período na França também, não é? O Bruno e a Raquel fizeram também pós-graduação, stricto sensu, em Paris. Inclusive, esse nosso convidado é diretor de pesquisas da École de Hautes Études de Paris, não é? Ciência Social. A professora Estela também
fez o curso o mestrado e o doutorado aqui mesmo, né? Fiz no Brasil mesmo, Aqui. porque, na verdade, eu era bolsista do governo francês. Então, a minha bolsa era uma bolsa de 14 meses. O mês que ficou a mais foi o mês para passear, né? E para eu continuar lá, porque lá não havia mestrado e doutorado, não há, na verdade, o mestrado e o doutorado. Hoje o Brasil já faz os reconhecimentos. Eu fiz um ano de maîtrise, que há uma tradução para mestrado, mas na verdade a maîtrise, que hoje não tem mais esse nome, já mudou, era o último ano do curso da licenciatura. Então é uma terminologia diferente. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui para outras coisas. Eu era professora, e aí eu digo com muito prazer, que um dos melhores acolhimentos da minha vida de professora foi ter sido professora no CEPA, no Grupo Escolar Vitorino da Rocha, e na Escola Princesa Isabel, onde eu tive a grata satisfação, me permita dizer, de conhecer a sua extraordinária mãe, Tereza. Muito obrigado. Que além do nome muito significativo, eu trouxe aqui um livro que eu já dei até de presente para ela, que eu prefaciei, de autoria do Padre Pedro. Um acolhimento para mim como ser humano e como profissional, um acolhimento extraordinário. E eu acho que foi minha grande escola, meu grande mestrado e doutorado. Os títulos são consequências. Eu acho que os grandes aprendizados da vida, eles se fazem sem demagogia alguma na prática. Eu até lamento, algumas pessoas não gostam quando eu faço esse raciocínio, mas eu fico até um pouco entristecida quando vejo pessoas na ânsia por uma exigência de mercado, fazerem logo mestrado e doutorado, e quando terminam o doutorado, a maturidade para a profissão ainda não tem um equilíbrio com a formação, com a qualificação. Isso gera alguns descompassos. É algo que eu sinto. Professora, qual o seu escritor, autor ou poeta preferido? Meu Deus, dizer um preferido. Teria que dizer que eu amo Acendedor de Lampiões, de Jorge de Lima. Eu acho Graciliano Ramos, contrariamente a tudo que as pessoas colocam como estereótipo, um escritor sem adjetivos, de uma terra seca, de uma linguagem seca, de uma poesia substantiva na força do que ele diz. Incrível, incrível. Eu tenho a tradução, que não fui eu, claro, é da Gallimard, do livro Vidas Secas, Sécheresse. E eu me encanto olhando um e olhando o outro. Eu apresentei um trabalho em Brasília sobre tradução. Não lembro agora qual era o nome que eu havia dado para a palestra, que eu dei em um encontro da Federação de Professores de Francês. E eu mostrava justamente a dificuldade de você buscar uma paráfrase para que alguém entenda o que é um cambito. Só nós brasileiros, e talvez mais ainda nordestinos, que possamos traduzir o que é um cambito. Eu queria fazer uma pergunta, mas aí eu faço ela depois do intervalo que a gente vai ter, tá bom? Vamos agora ter um intervalo, tomar um cafezinho e já já a gente volta.